Bem-vindo ao Conexões IP, vindo do interior do Paraná. Aqui nós falamos com empresários sobre gestão em empresas. Então aproveita, clica no sininho, curte e compartilhe. Um patrocínio da InvestSmart, maior escritório da XP Investimentos do Brasil e dos Campos Gerais. Maplebear, a melhor educação canadense. Adquire Imóveis, a maior carteira de imóveis de alto padrão dos Campos Gerais. E Jardino Montemerano, um condomínio fechado de alto padrão localizado na região mais nobre de oficinas. Contato direto com a construtora Lar. E aqui quero trazer hoje o Paulo Malinski, o Paulo, fundador da KMM, né, uma empresa de tecnologia. E o Paulo iniciou os trabalhos ali na KMM já na época que o curso da faculdade era processamento de dados, né? Bem diferente do que a gente tem hoje. E Paulo, hoje você foi CEO, é fundador, foi CEO e hoje eu estou como conselheiro. O que mudou na tua rotina de quando era CEO para ser conselheiro hoje? Bom, primeiro quero agradecer o convite, Mário, pela oportunidade de falar um pouco, contar um pouco da nossa história, né? Eu, como sendo um empresário nato de Ponta Grossense, né? Ponta Grossense da Gema? Da Gema, porque, embora eu vim do interior do Paraná, né? Vim na cidade chamada Saudade, Iguaçu, mas eu vim estudar aqui em 92 e acabei montando a minha empresa em 98, né? E desde então eu atuo aqui com o mercado de tecnologia em logística, né? Uhum. Mas vamos lá, cara, o que mudou, né? Eu acho que a primeira coisa que muda é o contato do dia a dia, né? Porque um CEO, ele tem a responsabilidade de dar a cadência, né? Ele é um executivo, né? Uhum. E quando você dá um passo como esse que eu dei, eu deixo de ser executivo e viro mais um conselheiro, né? Então, eu acho que isso que é a grande transformação. Você tem que estar ciente que você não está no dia a dia, embora eu ainda atue um pouco no dia a dia, porque essa transição a gente decidiu que ela fosse assim, né? Não fosse uma ruptura, mas cada vez menos eu estou atuando no dia a dia, né? Então acho que a grande diferença que eu imagino que a gente tem é nessa perspectiva de você se distanciar um pouco do operacional e ficar muito mais no estratégico. E quando a gente é fundador, geralmente, e tá lá na lida como CEO, como que é se desvincular do executivo e ir pro, digamos, estratégico, que é o que você faz hoje? Essa mudança, ela é difícil, ela é fácil? Não dá aquela vontade de voltar para a execução e para o operacional? Eu acho que da vontade a gente tem sempre a recaída, ainda mais se pegar o meu histórico, né? Porque eu era um técnico, eu me formei em processamento de dados, que na minha época mudou para bacharelado em informática, né? Uhum. E disso eu comecei a desenvolver. Então, além de... Eu não tenho uma atuação administrativa. Eu era um operacional mesmo. Eu programava, eu codificava, né? Uhum. E eu fui construindo toda essa trajetória aprendendo. Eu sempre brinco com os demais sócios que a gente pagava os cursos de MBA muito caro, porque a gente errava e aprendia e fazia e vinha se remodelando a cada ano. Então, acho que a grande dificuldade justamente é essa. Eu tenho ainda um grau a mais, eu diria assim. Se fosse algum sintoma, eu teria um grau a mais, porque eu vim do operacional mesmo e agora estou me desvinculando. Embora que eu acho que sempre, em qualquer função que você faça, eu não gosto muito do estereótipo de cargo, entendeu? Uhum. Sempre tive na minha cabeça que a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Sim. Então, a partir do momento que você entende onde que pode contribuir, você está lá para contribuir, né? Então, eu vivo ainda o dia a dia da empresa, em certas coisas, mas eu falo assim, hoje tá mais fácil para mim, porque eu não tenho a responsabilidade de responder sei lá, por uma obrigação financeira, nada. Essa PNL, esse negócio não é comigo. Uhum. Eu só direciono. Então, acho que isso fica mais confortável de alguma forma, né? Bacana. E Paulo, tô vendo o teu celular aqui. Na época que você começou, provavelmente o computador que você usava tinha menos capacidade de processamento que o teu celular hoje, né? E como que era naquela época, eu lembro os HDs gigantes, e como que era programar naquela época, né? Que era tudo rudimentar, não sei se pegou COBOL, esse tipo de linguagem, assim. Eu tive uma disciplina no segundo ano na universidade de COBOL. Eu aprendi COBOL. E, inclusive, é interessante, a gente dava um boot na máquina com um disco que não era rígido. Era um disquete. Uhum. Então eu peguei essa época dos 386, 486. E o que muda basicamente? Cara, raciocínio lógico, a computação binária é a mesma, entendeu? Uhum. A linguagem que você usa, ela mudou, né? Mas os conceitos lógicos são os mesmos.
Então, o que, que você faz? É mais ou menos como você vê um filho crescer, entendeu? Você está inserida naquele ambiente e você não percebe. Obviamente, se a gente tirar uma foto daquela época e ver uma foto da agora, você vê uma diferença muito grande. Mas se você está participando do filme, essa diferença, eu diria assim, a mesma intensidade de trabalho, ou o mesmo formato de trabalho, naqueles parâmetros que você tinha naquela época e hoje, são características que o hardware te proporciona fazer coisas diferentes. Entendeu? Uhum. Mas não que você não fazia naquela época dentro daquele... Porque o mundo era outro também, né? Sim. Entendeu? Como você está dentro de um mundo que a dinâmica era menor, por isso que a gente fala tanto, não, mas hoje o mundo é muito rápido, as coisas mudam demais. Obviamente, porque a gente tem capacidade de processamento maior, enfim, tá tudo mais agilizado, né? Uhum. Entendeu? É uma questão de adaptação. Legal. Até fazer um comentário aqui nada a ver. Eu lembro que na época eu cheguei até a estudar Assembly. Nunca consegui desenvolver aquilo. Né? Mas que é a linguagem de máquina, propriamente. Né? E hoje você, até com inteligência artificial, consegue, poxa, monta um código aqui para mim. Ela vai lá e monta. Então, sim, era bacana isso. E você consegue colocar o gráfico ali, às vezes, por favor? Puxando um pouco dessa história, né? A gente tem a lei de Moore que sempre fala dos saltos quânticos com os transistores, né? E quando que você começou a atuar aqui no gráfico? Foi em... Eu comecei, assim, o começo da minha época em tecnologia, digamos assim, foi em 92, quando eu vim estudar em Ponta Grossa. Uhum. Né? Pentium 1? Pentium 1. Eu lembro que era a questão dos 386, 286, e foi a 96 eu peguei meu primeiro final de curso aí, que eu estava em 96 acabando a universidade. A gente começou a programar para a Conab aqui, que é a Companhia Nacional de Abastecimento aqui em Ponta Grossa, e a gente aí a gente já programava interface gráfica. 92 não existia. Aqui ainda era o Windows 3.1? O que era? 3.1, 96 3.1. Que foi a primeira experiência com mouse, essas coisas todas. Daí eu fui fazer um curso de verão 96 na USP, foi o contato que eu tive, o primeiro contato com, e veja que interessante, com mouse ótico já. Não era bolinha? Não era bolinha. Eu fiquei impressionado já com a tecnologia. E era um Sun. E daí, voltando aqui, a gente teve todas essas questões do avanço tecnológico, e a gente comentou o que afetou toda essa mudança computacional. Teve bug do milênio lá atrás também. Você pode comentar um pouco o que foi essa transição de software, hardware e capacidades? Eu acho que sempre é uma transição. E bug de milênio, por exemplo, bug de milênio era uma questão de economia de espaço. Então, como você guardava num disco, às vezes, um disquete, aquela informação, e qualquer byte era super relevante, então foi uma consequência dessa escassez, né? Mas eu não vivi muito bug de milênio, porque quando eu programava, a gente já falava em 96, em 95, sei lá, quando estava estudando, sobre esse gap que a gente teria em relação ao bug de milênio. E eu acho que a evolução em si de tecnologia, ela... No INPE mesmo, quando estava estudando, quando eu fiz meu mestrado, eu fiz um mestrado usando IA. Então, a IA foi 2000. 2001 eu acabei o mestrado, mas 2000 eu estudei bastante a questão de IA, e a gente usava IA lá. Eu usava algoritmo genético e tudo mais, que são conceitos que sempre que já existiam. Mas por que não eram popularizados? Porque não tinha tecnologia para aquele processamento, né? Entendeu? Tanto que aí, pegando a área de investimento, por que a NVIDIA está crescendo pra caramba em ações no mercado? Porque, porra, eles conseguem ter uma capacidade de processamento gigantesca, entendeu? Então, todos os softwares de IA estão usando o processador NVIDIA, praticamente. Entendi. Entendeu? E na época, aí em 2000, eu lembro que já existia, salvo engano, o Bitcoin. Já existia tecnologia de blockchain, não tinha também? Eu acho que blockchain já... Bom, 13 anos, acho que 15 anos, uma coisa assim, foi o Bitcoin. Mas na minha época, em 2000, eu não via falar em Bitcoin e nem em blockchain, né? Porque eu não sei, em 2001 que teve lá a questão das torres gêmeas, eu lembro 2001, que era quando eu comecei a programar. E na época eu lembro que a gente tinha o site do Clube do Hardware, que era a fonte assim, para beber de informação de informática, né? E alguma coisa já se ouvia, né? Daí tinham as redes peer-to-peer que começaram a surgir e tudo mais.
e aquelas épocas de mule e tudo. E como que essas tecnologias hoje, não sei se vocês usam alguma dessas tecnologias hoje dentro dos sistemas que vocês têm, por exemplo, para logística. Não, hoje a gente não usa nada de blockchain para logística. Embora que eu acho que são tecnologias como a IA que a gente vai ver, ouvir, vai ver, falar muito daqui para frente, né? Uhum. Por exemplo, blockchain, tá aí o Brasil, né? Ano que vem é para lançarem o Drex, que é a moeda digital que é baseada numa rede blockchain, entendeu? Então acho que tem muita coisa rolando, acho que muita coisa vai avançar, entendeu? Nesse sentido de blockchain, mas a tecnologia é interessante porque ela tem ciclo, né? IA, se eu não me engano, é 1930 que começou a ter a primeira onda e depois parou porque o ser humano é engraçado, ele cria uma expectativa muito grande dentro de qualquer assunto. Ano passado, eu me recordo, a gente falava muito de metaverso. Aonde que está o metaverso? Eu não descarto que daqui 3 anos a gente volte a falar de novo. Então, eu acho que tem muito desses ciclos na tecnologia também, né? Então, é sempre difícil saber em que onda que você embarca. Né? Porque, de repente, você lança uma coisa que é mais midiática, ou que o mercado realmente é super interessante, mas o mercado não consegue adotá-la. E aí você fica também preso àquela tecnologia ou àquele modelo. Então tem que estar... É engraçado isso, porque você vê até os grandes errarem, né? Então você fala, pô, quiçá nós que somos pequenos aqui, né? Tem cara que... O Zuckerberg mesmo deve estar pensando, pô, queimei meu filme, né? Coloquei uma puta mídia em cima do metaverso e de fato a gente vê bem menos. A gente vai falar muito mais de IA esse ano, por causa do OpenAI e do ChatGPT, do que de metaverso. Né? Sim. E Paulo, hoje não mais como gestor, mas por toda a tua experiência de gestão e com empresas dentro de uma empresa de tecnologia, qual que é a habilidade que se julga que foi mais importante para o desenvolvimento da KMM durante todos esses anos? Cara, eu tenho convicção que dependa do que a gente inventa em tecnologia, a coisa mais importante que você tem em qualquer negócio é saber tratar de pessoas, entendeu? Você criar esse ambiente social. Nós somos sociais e vivemos assim, e nos organizamos assim. Então, eu acho que em qualquer negócio, se é uma das coisas que a experiência me ensinou, é isso. Você tem que saber lidar com gente, você tem que... eu sempre falo assim, eu sempre fui um ímpeto muito forte, sei lá, fui pragmático sempre nas minhas convicções e tal, e a experiência faz a gente mudar, entendeu? Não mudar assim, você vai se adaptando a esse modelo, e eu acho que o mais importante em qualquer negócio é você criar essa cultura de gestão de gente e criar esse ambiente, né? Eu acho que você ganha o jogo aí. Entendeu? Legal. Porque assim, na medida como você fundou a empresa, e é interessante esse ponto de vista, você teve que se adaptar muito no transcorrer de tudo. Porque enquanto, sei lá, tava você e alguns sócios ali desenvolvendo um trabalho, era uma coisa, você fala com o cara do lado. Na medida em que a equipe vai ficando maior, você tem que delegar tarefas e às vezes você começa a escalar a própria liderança. Né? E eu tenho até uma dúvida e queria perguntar isso, porque eu penso que uma coisa é delegar uma tarefa que eu recebo concluído. Por exemplo, faça aquilo, beleza, foi feito. Quando eu falo em código, e eu falo de várias pessoas às vezes programando alguma coisa, não sei se seria o KPI a melhor forma de pensar, mas como que vocês mensuram entrega? Né? E os softwares cada vez vão tendo cada vez mais código, né? Cara, uma característica que eu falo sempre e a gente tem como um processo, eu vou separar em duas frentes, em duas respostas aqui, digamos, para a sua pergunta. Uma que o melhor KPI que eu vejo para você ter num negócio é o KPI do cliente lá, né? É do teu produto. Então, acho que a primeira coisa que você tem que estar mais preocupado de fazer a gestão interna é você ter a visão externa, né? É quanto você está atendendo o mercado que você propõe. Obviamente que daí vem a dificuldade do interno. Quando eu programava, cada um é uma característica, né? Você vai criando padrões. Sim. Entendeu? Eu acho que o grande fato é criar padrões. E tem uma dificuldade tremenda em codificação, porque
assim, você tem metodologia, mas mesmo assim tem um cara que tem experiência, tem outro que não tem experiência, principalmente na nossa área de logística, o cara tem que ter conhecimento de negócio, não adianta o cara só ter conhecimento técnico, entendeu? Então isso também é um ponto importante. Então como é que você mede tudo isso? Pô, a gente tem as metodologias, passou por várias durante esses anos, testamos de tudo, entendeu? Eu falo assim, a gente sempre foi um laboratório, dá certo, muda, volta. Eu acho que tem metodologias como o Agile, que é uma metodologia que todo mundo está usando, a gente usa também, criar os squads, eu acredito muito nisso, entendeu? Porque conforme a empresa vai crescendo, como é que você organiza o teu negócio em termos de desenvolvimento? Pô, você não pode todo mundo falar de todo mundo, atender todo o assunto, né? Você vai fragmentando. A natureza é assim, né? A natureza ela se fragmenta e se reconstrói. Então, o que a gente faz, veio fazendo foi isso. Conforme foi avançando a empresa, a gente foi adaptando a metodologia. Porque nós não começamos... Nenhuma empresa começa grande, né? Sim. Entendeu? Ela começa a criando os seus processos. Né? E, obviamente, que dentro de tecnologia e dentro de desenvolvimento, você tem que ter organização. Né? E dentro desse processo todo, qual foi o teu maior aprendizado? Cara, eu acho que o maior aprendizado mesmo foi saber lidar com gente. Entendeu? Eu acho que foi você saber organizar, você pensar como processo, né? Eu, como desenvolvedor, eu tinha a cabeça, era muito mais fácil. Eu falava com o cliente me passava o problema dele, eu lá codificava e entregava. Entendeu? No segundo momento, eu precisava ter um cara do meu lado para me contar para ele como. Então, você vai criando processos. Eu acho que a grande dificuldade mesmo é você construir esses processos dentro do teu negócio. E principalmente, eu acho que isso é mal de qualquer fundador, entendeu? Qualquer empreendedor. Ele respeitar o processo que ele cria, entendeu? Sim. Porque a gente tem uma habilidade tremenda em criar atalho, entendeu? Então você vai lá, cria o processo. Pô, eu sempre falo assim, a gente não faz gestão por palavra, a gente tem que fazer por exemplo, né? Como qualquer outra coisa, um pai, enfim. Então, acho que a grande aprendizagem que eu tive é assim, cara, não, se eu não tomar essa ação e eu não respeitar o processo, entendeu? Tanto que tem horas que eu peço desculpa, pô, cara, mas eu preciso agora, entendeu? Todo mundo tem essas recaídas, né? Mas eu acho que o grande segredo é esse, você tem que criar os processos e respeitar o processo. Ou até se eximir, porque, por exemplo, uma vez criado o processo, pode vir alguém de determinado nível da hierarquia e fala com você. E daí, de acordo com o processo, ele teria que seguir toda a hierarquia. E quando vem para você, por exemplo, vamos supor, eu deleguei um cliente, usando o meu caso. Deleguei um cliente e tem uma pessoa responsável para atender. Esse cliente vem falar comigo, se eu volto a atender o cliente novamente e querer resolver o problema do cliente, a pessoa que está responsável daquilo não aprende, não tem autonomia para o desenvolvimento da situação e eu também não estou respeitando o processo. Né? E daí eu sempre vou ficar refém do operacional. Né? Eu acho que e eu também tive esse processo de fundar e ter o contato direto com o cliente, e essa desvinculação ela é muito dolorida porque foi o que fez a gente montar o que montou, né? E essa evolução é importante. Eu acho que é justamente isso. Eu acho que quando você decide a crescer a sua empresa, enfim, você precisa de pessoas, né? E se você não dá essa autonomia... Tem um gráfico que eu acho bem interessante, né? Autonomia e a responsabilidade, o alinhamento, né? Então, se dá autonomia, quanto mais alinhado as pessoas estão, mais autonomia você dá, né? Sim. Então, eu acho que você achar esse ponto dentro da tua empresa, né? Porque também tem pessoas que você não pode dar autonomia. Sim. Entendeu? Elas tomam as decisões erradas e não estão alinhados não estão alinhados com os propósitos da empresa, né? Mas aquelas que você tem na gestão, você tem que tomar o cuidado de não ser... A gente sempre brinca na KMM lá que é o zorrão, né? A gente aprendeu esse tipo, que é o cara que resolve tudo, que bota a empresa nas costas. Então, eu acho que tem fases da empresa que você faz isso. Zorrão? Zorro? De ser o zorro, de ser o cara que resolve tudo, né? Foi até um curso que a gente fez e o cara dava esse exemplo. Que é o cara que, assim, pô, é o centralizador do processo. Ou quando dá um grande problema, ele joga aquilo, assume aquilo para ele e resolve tudo. Né? Assim, tomar muito cuidado para não se tornar esse cara. Né? Geralmente,
Eu digo assim que até de forma inconsciente, você querendo resolver o problema, você traz tudo para você, né? Sim. Entendeu? E isso é horrível, porque quando você vê, você tá atolado e não deixando as pessoas evoluírem, né? Acho que E é o o mais estratégico se foge também, né? Foge. E aproveitando, né? Quando a gente fala dessa questão da autonomia e discricionariedade que as pessoas têm, na medida em que você vai delegando os processos, um fator que a gente estuda que é muito importante é justamente a questão de cultura e alinhamento de valores. Porque se o valor geralmente é aquele critério decisório para eu resolver uma solução. O foco é no cliente, o foco é no faturamento, né? Então, daí eu pergunto para você, como que é a cultura da KMM, quais são os valores, quais são os ritos que vocês têm para fortificar essa cultura hoje? Então, cara, isso sempre são processos que vão evoluindo, né? Se eu pegar cada ciclo nosso, a gente teve os ritos e processos, né? Hoje o que eu falo que é a cultura? A cultura, isso que você falou de cliente, faturamento, não existe ou é cliente ou é faturamento, não. É tudo né? Uhum. Não existe uma empresa que só é focada no cliente, pô, beleza, se ela não fatura, ela quebra, Sim. entendeu? Então as preocupações sempre são conectadas, né? Mas obviamente que você tem aquele propósito, digamos assim, e os valores que a gente preza são sempre aqueles voltados ao mercado, né? Entendeu? E as pessoas que estão dentro. Nunca o faturamento está na primeira linha. Sim. Entendeu? Eu acho que isso é importante, porque se você bota faturamento ou resultado na primeira linha, você vira muito imediatista, entendeu? Geralmente um dono ele pensa não no próximo ano, ele pensa em perpetuar o negócio, né? Sim. Então essa expectativa, às vezes, você talvez diminua o teu resultado pensando em perpetuar o negócio, né? Então eu acho que isso é importante, essa é uma das perspectivas que a gente teve como valor sempre, né? Uhum. Ter um negócio de longo prazo, entendeu? Ter uma base de clientes bem fundamentada, ter esse foco em relacionamento com o cliente. Eu acredito muito nisso, né? Você está próximo aos problemas do teu cliente, isso faz uma diferença danada, né? Uhum. Você viver um pouco das dores dele. Eu acho que a gente está aqui para... Eu sempre falo assim, prestador de serviço está para resolver dores dos outros, né? Sim. Então, a gente tenta entender sempre as dores do cliente e estar próximo dele, né? Então, acho que uma das culturas, assim, um dos pilares sempre foi esse, né? E aproveitando essa questão de cultura ainda, eu lembro uma vez que eu fui lá e tinha uma galera andando de pijama na empresa. A gente sempre fala assim, né, cara? A gente tem que ser... Eu acho que trabalhar... você tem que se divertir, né? No fim do dia é isso. A gente passa a vida inteira trabalhando. Tanto que eu sempre tenho uma dificuldade tremenda em falar, pô, eu não trabalho, né, cara? Eu tenho uma atividade, entendeu? Então a gente tem um pessoal que é bem criativo, né? Ainda mais em tecnologia, né, cara? Uhum. Tem de todos os estilos, né? Mas a gente sempre tenta deixar um ambiente bem descontraído. Obviamente que é uma responsabilidade com a seriedade que se precisa, porque senão as coisas também não andam, né? Eu não sou muito favorável acho que tem uma distinção bem clara aí, né? Entendeu? Não é que aquilo não é uma brincadeira. Aquilo é uma coisa importante e séria e a gente tem que saber disso. Não por isso que tem que ser um negócio que as pessoas ou as pessoas não se descontraem, não é divertido, né? Achar esse ponto de equilíbrio é muito importante. E como que vocês fazem hoje? E existe uma dificuldade muito clara para recrutamento e seleção na parte de tecnologia, com às vezes indiano programando, o brasileiro aqui trabalhando para fora em home office. Como que vocês recrutam e selecionam? Eu acho que é assim, eu sempre voltando um pouco antes da pandemia e pós-pandemia, né, cara? Eu acho que antes da pandemia a gente tinha uma vantagem, porque a gente recrutava aqui em Ponta Grossa, entendeu? E prestava serviço para o Brasil inteiro. E o cara que estava aqui não tinha muita adaptação a morar numa cidade grande, enfim, queria ficar aqui, próximo à família, ou mesmo morar no interior, né? E a diferença de salários e tudo mais existia por causa de custo de vida, né? Naturalmente. Então eu sempre brincava, a gente trabalhava aqui e vendia no valor de São Paulo, né? Porque nós geralmente tinha o produto fora, né? Com a pandemia isso ficou flat, né? Então isso transformou bastante nosso movimento, mas para os dois lados, né? Flat para contratar e flat para perder também o bom talento. Eu acho que
qualquer empresário, qualquer negócio, a preocupação tem que ser constante e estar sempre alerta a esses movimentos. E a dificuldade de contratar, eu sempre falo assim, é tanto tua quanto do outro, né? O que tem, às vezes, no mercado, e que aconteceu antes, na pandemia mesmo, né? Foi que tinha muita liquidez nas empresas de startup e aí ele perturbou o preço de contratação, vendendo milagre. Muitas delas já não existem mais, né? Entendeu? Então, quando a gente brincava lá, a gente não era um unicórnio, a gente era um camelo, né, cara? O Bill Gates fala dessa analogia, né? A gente é uma empresa que tinha que dar resultado, que tinha que pagar as contas e tudo mais. E eu acho que quando veio esse modelo de ter muita liquidez, muito caro no mercado, além de ser flat, ele encareceu demais o valor da mão de obra, né? E isso perturbou bastante, mas, de novo, né? É uma questão de adaptação. Então, se você ficar só reclamando e falar, não, porque aqui o valor tá... Não adianta, você vai ter que fazer a equação, repassar para cliente, enfim. Essa adaptação, quanto mais rápida você fizer, mais digamos assim, menos você sofre, né? Sim. Você mencionou o Bill Gates, aproveitando, eu acho um cara fantástico, né? E o que eu colocaria na mesa aqui? Bill Gates, Jobs, ou você optaria por um outro assim para, poxa, acho esse cara foda e por que você acha ele foda? Cara, por incrível que pareça, se nós pegar como empresário, eu acho que o Bill Gates são referências, entendeu? Cada um tem suas, digamos assim, suas qualidades, suas virtudes, né? Eu admiro, quem não admira, né? Um cara que consegue construir o que esses caras construíram, né? Mas eu colocaria nessa lista Jeff Bezos, eu colocaria Elon Musk, entendeu? Porque Steve Jobs é fantástico, né? Porque ele criou uma tecnologia, quer dizer, ele pensava... Esses caras sempre são... Eu acho que eles têm uma característica muito interessante, que eles pensam lá na frente, né? E eles são... Por incrível que pareça, eu acho que eles são bons executores, né? Entendeu? Estrategista e executor, porque eles pegam um negócio e fazem acontecer, né? Acho que tem muito cara que teve a ideia que esses caras tiveram e não conseguiram executar, né? Ideia todo mundo tem, né? A execução, o dia a dia. Então, eu acho que além deles terem essa grande habilidade, eu acho que eles têm uma grande habilidade de fazer execução, né? Entendeu? Mas todos eles, para mim, eu tenho uma admiração. Obviamente que tem umas qualidades também que eu não admiro, né? Como todo ser humano. O Jobs, por exemplo, falam muito que ele era o cara que esculachava, assédio moral. Assédio moral, né? Não respeitava... Eu li a biografia dele, não respeitava leis, não sei o que lá. Cara, acho que cada um tem suas peculiaridades, né? Mas como construção é indiscutível, né? Sim. A capacidade de execução dele, a visão, fez o que fez, né? Transformou o mundo, eu diria assim, né? Em relação à tecnologia, em algumas coisas que a gente passou a viver que é inimaginável, né? Entendeu? E a gente, pesquisando assim grandes nomes, né? Eu vejo geralmente, os grandes talentos geralmente estão acompanhados de grandes problemas, né? Da mesma forma que, por exemplo, o Musk fala muito a respeito de TDAH e várias dificuldades. E quando você começa a olhar, por exemplo, fotos do Musk no transcorrer do tempo, tinha ele jovem, careca, depois engordou, depois emagreceu, e você vai com o Jeff Bezos também foi assim. Sim. Né? E você vê essa evolução. E, Paulo, que para o pessoal hoje que está na área de tecnologia, seja o startupeiro ou o que for, o que você colocaria ou daria de conselho para eles hoje? Você com toda essa vivência que teve. Cara, se for pensar assim, o que eu imagino que uma pessoa tem que ter para fazer para começar, né, cara? Acho que o mais importante é você nunca desistir do teu objetivo, né? Porque o que mais tem é cara falando que não vai dar certo, entendeu? Sempre. Eu acho que o que mais tem são esse tipo de entraves. Você tem que ter resiliência, você tem que acreditar muito no que se faz. E outra coisa também, eu acho que você não pode ser muito ingênuo, né? Eu acho que acontece muito com o cara que ele subestima demais os desafios do mercado, entendeu? E talvez lá no começo, você não pode perder isso, mas também você não pode ser ingênuo que aquilo vem fácil.
O que você foi ingênuo, por exemplo? Eu acho que no começo eu falava assim, pô, cara, por que ninguém faz isso, né? Sendo que eu via que tinha soluções para aquilo no mercado e era mais fácil, por que ninguém fazia? E conforme você vai subindo esses degraus, você vai percebendo que realmente aquilo é complicado, né? Porque o que acontece em mercado? O mercado é super concorrido, entendeu? Não tem ninguém dando sopa, né? E tem cara que é bem preparado, enfim, mas o que falta nele às vezes? Falta ter um pouco de humildade, né? Saber entender que ele não constrói nada sozinho, entendeu? Você ter os parceiros certos, entendeu? Eu nunca vi um grande general ganhar uma guerra sozinho. Ele tem sempre que ter os soldados, enfim. E se ele não tratar bem, com certeza ele não vai ganhar a guerra, né? Sim. Então eu acho que é ter essa percepção de trabalho coletivo. Acho que o mundo cada vez avança mais para isso, né? Do colaborativo, enfim. Tá sempre atento, eu acho, a esses movimentos de mercado, né? O que você está fazendo hoje, de repente, daqui 5 anos, ele não serve mais para nada, entendeu? Em contrapartida, onde que você quer se posicionar? Porque tem coisa que você vai fazer hoje que daqui 20 anos vai continuar, entendeu? Tem uma coisa que você me falou uma vez que não existe planejamento para 5 anos, né? Eu acho que encurtou, né? eu acho que assim, não é que existem tendências, né? Entendeu? Eu acho que existem sinais que você vai pegando em mercado. Por exemplo, eu começaria a trabalhar com blockchain, entendeu? Se fosse uma coisa que para mim a gente vai viver com muitos anos trabalhando nisso aí. É uma tecnologia, eu acho assim, que vai substituir, vai facilitar muito a vida de relacionamento. Por quê? Porque ela traz confiança na transação, entendeu? E a gente, no fim do dia, é o que a gente precisa, entendeu? Outra coisa que eu acho que vai evoluir pra caramba é IA. Entendeu? Qualquer movimento que você comece hoje, que você não queira colocar isso em pauta, em tecnologia, você está já um passo atrás, né? Então, acho que sempre tá atento a sinais, né? Como que o mercado vai estar daqui 5 anos? Que qualquer negócio que você for fazer, não que você não tem que planejar. Eu acho que o maior erro não é você... Eu acho que você não planejar é ruim, mas você estar preso ao plano também é muito ruim, né? Às vezes você tem que pivotar, né? Você tem que mudar. E tem um ponto que é o seguinte, né? Na tecnologia a gente sempre tem as tendências. A gente falou ali do Meta, por exemplo, né? E esses deslumbres que acabam acontecendo, teve algum tipo de onda, de moda que aconteceu aí no transcorrer que você olhou assim, poxa, é furada, não vou. Cara, a gente teve erros assim, não de tecnologia, talvez não tanto, mas de seguir caminhos que a gente chegou lá e falou assim, pô, vamos parar com isso aqui que não é aqui, teve bastante. A gente fez vários ensaios. Bom, teve uma época que a gente queria fazer um motor de geração de site automático, gastamos o maior tempo nisso e acabamos desistindo. Mas eu acho que isso faz parte. Eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque você tem que ter esse espaço de experimentação, entendeu? Sim. Agora, obviamente que eu sempre falo, você tem que ter o motor 1 na tua empresa, aquele que gera dinheiro, aquele que está sustentado, e o motor 2, que são aquelas coisas que você vai inventando como satélite, aquilo do teu negócio, e aquilo de repente vai matar o motor 1. Entendeu? Isso para mim é super relevante. Nós tivemos várias coisas. As próprias spin-offs que a gente montou foram experimentos. Umas deram certo, umas deram errado, entendeu? E eu acho que o brasileiro tem muito disso, né? Ele acha que tudo dá certo, né? Mas a minha empresa sempre foi assim, enfim. Tem muito receio de... E o americano já é diferente, né? Parece que ele vai testando, né? Vai testando, e se der errado, deu errado, e ok, né? Aqui a gente tem muito aquela cultura de não mexer no time que tá ganhando, né? É. E quando eu penso assim, vamos pensar em gestão de tempo, ou mesmo a gestão de processos, ou da onde que tá vindo o dinheiro, né? Eu gosto muito da ideia de Pareto. Sim. Então, poxa, 70% do meu core é o meu core business. Os outros 30% do tempo que eu jogo para esses spin-offs, para fazer testes, tentar, poxa, será que eu faço evento? Será que eu procuro montar outra empresa? E você vai usando esse tempo, né? E o que é uma das coisas que a gente quer trazer aqui para a ideia do podcast é como que gestores, como que as pessoas fizeram a tomada de decisão. E daí eu te pergunto agora, dessas tomadas de decisão de vamos abortar esse processo aqui, esse projeto, quais critérios que você utilizou para decidir pelo sim ou pelo não?
Ah, cara, eu acho que isso é muito de caso a caso, entendeu? Uhum. Mas o que mais pesa para mim, eu sempre falo assim, se você tá com um negócio novo, é quem que tá conduzindo aquilo, entendeu? Uhum. É qual o time que tá conduzindo aquilo. Porque se você tá testando algum ambiente ou tá fazendo uma funcionalidade nova, tem duas coisas que você tem que medir, né? Pô, qual que tá sendo seu avanço naquilo, aderência àquilo a mercado. Uhum. E principalmente, eu sempre falo assim, a culpa não está no mercado, tá? Ou no teu cliente, ou naquele nicho que você está atuando, né? Está na pessoa que está conduzindo. Então, se as pessoas que você colocou para aquilo, elas não estão conseguindo avançar, pode ser culpa do teu projeto, que foi um projeto que realmente não tinha um bom caminho, Uhum. ou principalmente para mim é de quem está conduzindo. Porque se você está tocando, daí é você, né? Daí fica mais fácil, né? A culpa é minha. A culpa é minha, acabou, não dá certo isso aqui e terminou, né? Uhum. Mas agora, quando você bota um time ou que você abre dentro do teu negócio uma spin-off, por exemplo. A gente abriu spin-offs que deram super certo, entendeu? Ah, mas eu sabia que ia dar certo? Claro que não. Ninguém vai saber, né? Se fosse assim, é muito fácil, né? Ah, eu vou fazer só o que dá certo, né? Uhum. Não é. Então, acho que o caminho que você vai tomar e a decisão que você tem que tomar, eu acho que isso sim é percepção, né, cara? É percepção, pô. Como é que eu construo isso? E eu acho que principalmente, né, quando você abre qualquer negócio, você tem que acreditar muito que aquilo dá certo, né? Senão não vale a pena. Senão vale a pena. Eu acho que também fazer teste de levianos, do tipo assim, se der, deu. Eu sempre falo assim, eu não gosto quando o cara fala, vou tentar. Não, você não tem que tentar. Você tem que fazer. Se deu errado, não é porque você tentou. Porque se você já começa tentando, né? Aí você já parece que você seta no teu cérebro que, bom, se der errado, ok, entendeu? Palestra, palavras do mestre Yoda, né? Faça, não tente. Não tente. A gente tem um summit, que um do summit foi esse não tente, faça. Entendeu? Bacana. E prazo, nesse caso? Cara, prazo é assim, depende do tamanho do que você criou, né? Uhum. Eu sempre gosto de pensar em prazo e plano. Hoje os ciclos são muito mais curtos. Eu acho que quanto mais você está em cima do processo e vendo a evolução, entendeu? Obviamente que isso é como qualquer coisa na vida, né? Você tem que deixar amadurecer, né? Então você tem que tomar cuidado. Se é um projeto, por exemplo, conforme o tamanho do teu projeto, ele vai ter que ter mais prazo para se provar o tempo, né? Sim. Porque no fim do dia é isso, né? Você monta um negócio para se provar o tempo. Se você tem uma boa tese, se você tem um mercado, se tem as pessoas certas, obviamente que você vê a evolução, né? E isso é fácil de você perceber. Até compartilhando uma história, eu não sei se comentei para você que eu era funcionário público antes. E eu, quando estava estudando para ser juiz, eu pensei assim, vou testar trabalhar na parte financeira. Me dei 6 meses. Passei na prova, tudo, dei 6 meses, porra, não deu resultado nenhum. É pouco tempo. Vou me dar mais 6 meses. No final das contas, demorou 2 anos, né? Como eu me dando prazo. Hoje a gente olha para trás, eu olho para trás e todos os desestímulos existiam. Não, você tá maluco, tem que virar juiz e tal. Mas essa persistência, às vezes a gente não tem a visibilidade do alcance de mercado. Né? Eu acho sempre, eu sempre tinha, se eu pegar a história da própria KMM, cara, é porque a gente é muito teimoso. Porque tinha tudo para dar errado. Uhum. No começo. Tinha tudo para dar errado. Porque no fim eu não tinha um plano. Eu abri, peguei um problema e comecei a programar. Era um projeto de faculdade, né? Um projeto de faculdade que a gente pegou no final de 96. O que era o projeto? Era fazer o sistema de gestão de armazenagem da Conab. Entendeu? E a gente pegou esse projeto, fez, o Conab é nosso cliente até hoje. Então acho que todo mundo que a gente conversou naquela época já se aposentou, eu acredito. 25 anos, em 96 a gente começou, daí abriu um projeto com a Universidade de Ponta Grossa, porque nós não tinha empresa. E aí depois a gente abriu a empresa e pegou e tocou esse projeto para frente. Mas assim, a gente não tinha um plano. Eu não esqueço, cara, que eu precisava comprar um computador na época, eu fui no Sebrae e eu olhei o que eu precisava preencher para comprar o computador e pedir um financiamento. Eu falei, cara, eu vou desistir disso aqui. Eu acho que é melhor eu começar a trabalhar, porque se eu perder tanto tempo assim, eu não vou entregar o que eu preciso. Então, acho que sempre foi o espírito nosso. Porra, a gente priorizava as demandas com foco no que você precisava entregar e esse ciclo mais curto, né? Mas chegou aonde você vai construir empresa e tudo mais, isso foi a gente decidia. Eu sempre tinha comigo na KMM, tem até hoje, né?
Eu não gosto de... Eu sempre faço o ciclo do ano. Eu não gosto de começar o ano e acabar como eu comecei, né? Sim. O que eu errei e aprendi no ano. E eu acho que cada ano desse, em termos de faturamento, era a época que nós crescia em faturamento, época que nós crescia mais em carteira de cliente, época que a gente mudava a tecnologia. Então, acho que todo ano foi uma aprendizagem. Época que a gente levava revés, eu tive saída de sócio, enfim, puta, é sempre complicado isso, né? Mas a gente sempre conseguiu ter essa resiliência ao negócio, né? E obviamente que essa dificuldade de construção, se você for pensar, é o que precisa de resiliência e ter essa visão de que aquilo está dando certo, né? Porque também se te deu mais 6 meses é porque você viu que aqueles 6 meses trouxe uma boa experiência, né? Sim, entendeu? Tem uma coisa que você falou que eu achei bem bacana, porque na época que eu estudava programação, inclusive, um amigo meu que hoje está no Canadá, trabalhando lá tudo, ele falava assim, eu trago isso pro meu trabalho, inclusive. Cara, eu acho fantástico olhar no final da semana o quanto eu aprendi em relação à semana passada. Sim. E essa mentalidade de long life learning, que eu acho que o pessoal fala, a gente falava lá em 2001. E qual que é o impacto disso que tem pro negócio? Vendo você falar e vendo o resultado que vocês tiveram, e você sendo a pessoa que, digamos, puxa essa bandeira, interfere totalmente no âmbito cultural das pessoas, né? E aproveitando esse ponto, o que eu queria te perguntar? Da nossa formação e das nossas gerações, né? Eu vejo que tem uma diferença nessa questão cultural e de como encarar justamente essas dificuldades de, pô, não deu certo, eu vou continuar tentando. E tudo que a gente ouve da geração Z hoje, né, é a geração que talvez não tenha tanto pulso para seguir com as dificuldades. Como que você vê hoje esse mercado e toda essa geração, e se vocês têm dificuldade cultural ou mesmo de coordenação com a geração Z? Cara, eu sempre tenho muita cautela de falar sobre geração, entendeu? Uhum. Eu gosto de partir do pressuposto que você não está adaptado a ela. Então, uhum. Eu acho que sempre se você pegar um recorte da geração Z que você falou, tem muito cara bom, muito cara resiliente, sim, muita pessoa ali que eu acho que não pensa dessa forma. O problema é que a gente pega os exemplos ruins às vezes, né? Sim. Mas a gente tem que entender que essa cabeça pensa diferente da nossa, entendeu? Ela pensa diferente. Eu acho que a humanidade ela vem evoluindo. O que acontece? Talvez um cara que se sujeitava mais na nossa época não se sujeita agora tanto, sim, entendeu? Mas eu acho que ele tem outros gatilhos que você tem que despertar nele. Sim. Eu acho que é aí que está o segredo. Porque também é outra coisa, ficar reclamando que a geração de hoje não quer trabalhar. Não sei, cara, talvez está fazendo o convite errado. A questão de adaptabilidade que você falou, né? Mas o mundo mudou. Cara, eu acho que tem cara da minha época que gosta de home office, entendeu? Então não é a geração, uhum, é o momento. Eu acho que você tem que sempre, por isso que eu falo, isso é um desafio de administrar essa mentalidade. Eu acho que nós estamos falando aqui trabalho, eu não estou falando aqui de valores, porque assim tem coisas que para mim são inegociáveis, que parece que não é a geração, é a mídia que tornou isso mais líquido, mais volátil, entendeu? Sim. Acho que a gente vive as redes sociais, é tudo para hoje, é tudo momentâneo, enfim, se não me der um like não tá bom, entendeu? Eu não vivo isso, eu sou ruim pra caramba em redes sociais. Uhum. Puta, eu sou meio que forçado ali em algumas coisas até, mas eu sou ruim pra caramba. Mas tem gente que não, tem gente que se não levar um like lá no negócio que postou tá ruim, enfim. Tá triste. Eu acho que tem muito dessa pegada, mas, de novo, não é uma culpa de geração, entendeu? As gerações, elas estão aí, elas pensam diferente mesmo, entendeu? Eu acho que e vou pegar o meu exemplo. E voltando um pouco mais, antes de eu vir para Ponta Grossa, quando eu vivia mais no interior, cara, eu tinha zero preocupação com natureza, entendeu? Uhum. Com o meio ambiente. Por quê? Porque naquele contexto que eu vivia, não se falava daquilo. Uhum. Você pega a minha filha que tem 20 anos, ela tem uma preocupação total com isso. Sim. Entendeu? São cabeças diferentes, são momentos de vida diferentes que a gente tem que respeitar também, né? Porque sempre fala assim, mas na minha época eu tinha mais resiliência, mas eu tenho certeza que tem muito
cara da geração Z que agora está ralando, estudando também. Sim. Entendeu? Mas ó, uma das ideias aqui é justamente entender o formato de raciocínio de gestores. E o que eu quero chamar a atenção? Eu coloquei praticamente um mote, um jargão, né? E eu identifico muitos, eu chamo de desculpeiros. Então, existe a desculpa da geração, então eu vou usar a desculpa. E você teve a habilidade de pincelar, né? E, vamos fazer uma análise um pouco mais crítica disso para identificar. Da mesma forma que vamos pensar, o Baby Boomer trabalhava pra caramba, só que quanta gente ruim que não trabalhava e que tava casava lá também, com a empresa. Né? Que tava lá fazendo, sei lá... Batendo ponto. Eu acho que esse é o grande... De novo, cara, se a gente pegar na essência, isso é trabalhar com gente, entendeu? Uhum. E a gente tem que respeitar sempre sem os dois lados, né? Da mesma forma que eu tenho que ter respeito para a geração Z, ela tem que ter respeito para a minha geração. Obviamente a gente tem que chegar num acordo, porque a gente vive no mesmo mundo, né? Entendeu? Sim. Eu acho que aí que você constrói o ambiente, entendeu? Eu acho que se construir o ambiente é o grande desafio. Obviamente que eu não consigo só contratar caras... É a mesma coisa que conselho de empresa. Eu estou fazendo um curso de boarding agora e a gente bate muito nisso, e eles batem muito nessa percepção do board de empresas, que você quer colocar pares. Uhum. Por que é fácil colocar pares? Porque você não vai me contrariar, entendeu? Sim. Porque você tem uma linha de raciocínio que é a minha, entendeu? Então é muito mais fácil, né? E não inova. Por que você vê só homem, às vezes, num grupo de conselho? Porque, o cara coloca o segundo, não coloca a mulher, porque a mulher pensa diferente, né? Uhum. Entendeu? Eu acho que essa questão da diversidade, na diversidade na essência dela, não... Diversidade crítica, né? Crítica, entendeu? Eu acho que isso é importante para você construir. Porque se você coloca um modelo que ele é engessado, ou que ele é um modelo linear, ele não cresce, nunca vai ser exponencial, né? Uhum. Então... Eu acho que a diversidade e o respeito, enfim, essa mescla, ela é super importante. Os desafios existem, obviamente. Eu acho que tem coisa que... eu falo assim, as ferramentas surgiram, a rede social, isso transformou a cabeça de muita gente, né? Mas também está na nossa responsabilidade de abrir os olhos, porque ninguém eu sempre falo assim, o ser humano continua com a mesma capacidade de raciocínio e de razão e de pensamento que de sempre, entendeu? Obviamente que hoje a gente vive um mundo mais fácil, eu acho. Eu sempre admiro os grandes filósofos, porque eles lá, sei lá, 300 anos antes de Cristo, pensavam coisas que hoje... o teorema de Pitágoras. Né, que hoje a gente está ainda surpreso. Fala, cara, como é que esse cara tinha esse raciocínio, né? Então, a gente sempre teve capacidade de pensar. Eu acho que é isso. E você identifica, a gente falou de capacidade computacional. Eu identifico hoje que uma criança mais nova... ela talvez por facilidade, não por questão neurológica, né, mas absorve muito mais coisa. E o acesso à informação, seja nos investimentos, ou seja na época que eu queria programar, eu nem falava inglês, eu só achava conteúdo em inglês praticamente. Então, a facilidade que a gente tem em acesso à informação é muito maior, né? Com certeza. Eu acho que isso sim, obviamente, isso pode te fazer parar no tempo, né? Uhum. Entendeu? Se você não evolui nesse sentido de viver essas ondas, porque a gente teve uma abundância a partir da internet. Eu quando eu estava na UEPG em Ponta Grossa, não existia internet. Começou a existir no final do meu curso. Uhum. Os primeiros acessos que eu tive foi no mestrado. Fiquei admirado, né? Entendeu? E eu acho legal isso, né? Porque você vive esses momentos, né? Então, hoje a gente tem um recurso computacional de ferramenta, eu falo sempre assim, a gente virou Android sem querer, né? Porque você sai de casa e esquece tudo, menos o celular. Uhum. Entendeu? Porque você tem que estar conectado. O poder de conexão que a gente tem hoje, enfim, essa abundância de informação, obviamente que nos torna com capacidade maior de raciocínio. E eu acho que talvez aí assim, né? As crianças estão expostas a isso desde o começo, né? Sim. Eu fui exposto a isso com, sei lá, com 20 anos de idade, 25 anos de idade, entendeu? Uhum. Hoje o cara com 5 anos ele tem muito mais acesso e muito mais recurso do que o que eu tive com 25. Então ele tem. Eu acho que também isso tem que ser levado em conta, né? Entendeu? Sim. E Paulo, quando você formou a KMM, não era só você, tanto que a KMM, né? Eram 3 sócios? 3 sócios. Na verdade, assim, cara, a gente... Nesse projeto final de curso, eu tinha um Adriano, que era o K, que era o sobrenome, uhum. e meu irmão, o Zé, então por isso que era MM.
Então era Kisheve, Malinsky. Então a gente já nasceu sócio, entendeu? Eu sempre falo, nunca construí nada sozinho. Eu sempre tive sociedade, sempre teve essa cultura, digamos, que eu acho que isso facilita bastante. Entendeu? Eu vejo muito empresas de uma pessoa só, enfim, acho que a dificuldade é bem maior. A gente já nasceu 3 sócios, sempre teve essa digamos assim, a gente nasceu com essa habilidade de respeitar e dividir opinião, entendeu? E isso eu acho que é muito importante. Isso, de certa forma, eu acho que para alguns é um grande desafio, né? Principalmente quando o cara é sozinho, ter essa quebra, né? Sim. Sempre fica centralizador. E nós sempre fomos assim. O Adriano acabou, por opção dele, em 2010, querendo sair da sociedade, enfim. Foi um momento difícil para nós, né? Sim. Obviamente. Mas foi superado e, enfim, cada um seguiu e está tudo bem. E falando em sócios, e a gente estava falando de recrutamento, vocês têm hoje um processo de partnership, né? Hoje tem a Inestec mudou isso, né? Mas a KMM até ano passado, a gente montou isso em 2020, entendeu? E criou um processo de partnership, que é uma coisa que eu acredito muito. E até eu acho que foi antes da pandemia. A gente criou não pela pandemia, né? Para retenção. E foi uma coisa que reteve, porque cria esse espírito de dono, tipo, a perspectiva fica outra, né? Sim. Eu acho que qualquer empresa que queira crescer, ela tem que pensar no modelo de partnership, né? E como que vocês escolhiam os partners? Cara, isso sim é relação pessoal mesmo e competência, né? Acho que principalmente competência. Eu acho que se você tá no negócio e você entende que aquela pessoa ela é importante para o negócio, que merece ser um sócio ali teu em relação àquilo, é isso que tem que te motivar, né? E é sempre difícil, porque tem uns mais antigos que acham que são mais importantes. Então essa percepção ela tem que ser bem, eu diria assim, tem que ser um modelo bem claro para todo mundo. Entendeu? Porque, obviamente, vai ter gente que não vai gostar, né? Porque no fim do dia todo mundo quer ser sócio. Você pode criar um padrão de partnership que todo mundo é sócio, né? Mas geralmente é mais difícil, né? Sim. Então a gente começou colocando um nível da empresa, depois outro, entendeu? E foi criando esses modelos. Mas eu não vejo assim nenhuma, de forma alguma, você ter um negócio que cresça sem ter um modelo desse. Eu acho que ajuda bastante, entendeu? Bacana. E o que mais que eu ia te perguntar? Você falou da questão do ESG da tua filha. Como que você vê o ESG hoje? Cara, ESG para mim é uma coisa que a gente sempre falou e dessa forma colocar agora esses modelos de ESG, eu acho que vai sempre estar sendo discutido isso. E eu acho que cada empresa, cada empresário, enfim, ele tem que estar com os olhos para ESG, né? Se você não pensar no social, se você não pensar no meio ambiente, se não pensar em governança, você com certeza vai ter problema com o teu negócio. E eu acho que essa geração, quando você fala essa geração, é muito importante, porque eu tenho certeza que ela hoje opta por um produto que tenha essa pegada do que um que não tenha. Entendeu? Então eu acho que é necessário. As empresas às vezes divulgam isso de forma errada, né? Tem umas que falam em ESG, mas na prática são outra coisa, né? Entendeu? Falam aqui a gente tem essa preocupação, mas é mais para bater meta de gestor e não para fazer na essência, né? Então acho que isso também é ruim. Mas eu vejo que, obviamente, as empresas cada vez mais vão falar nisso. E eu acho que é uma preocupação que todos têm que ter em mente, né? Independente de siglo, coisa parecida, a gente tem que ter essa preocupação com o meio ambiente, né? Meio ambiente, social, enfim. Eu acho que talvez alguma grande falha que a gente comete é isso, né? Não adianta eu estar bem e ter uma sociedade que está... Sustentabilidade, né? Que é uma diferença social muito grande. Então, ou eu produzir um produto, em contrapartida eu estou acabando com o meio ambiente. Né? De um ponto de vista, vocês conseguiram gerar um benefício ambiental pelo fato de economias que vocês geram, sim, né? Indiretamente sim, né? E dentro da própria Nestec hoje tem uma preocupação muito grande com redução de carbono, enfim, caminhão rodar menos vazio, enfim, essa preocupação é latente. Né? Legal. E Paulo, tem algum erro ou alguma questão que você acha que você possa compartilhar, obviamente, né?
que foi um grande aprendizado para você aí nesse percurso? Cara, eu acho que a gente aprende com o erro, né? Agora, teve grandes erros, obviamente. Teve erros que a gente cometeu e aprendeu. Eu acho que é sempre assim. Você nunca... O erro te faz você crescer e ficar cascudo, né? Entendeu? Uhum. Eu acho que teve momentos que eu acho que a gente... sei lá, a gente esticou demais a empresa, entendeu? A gente cresceu muito rápido e não se organizou. Uhum. Então, que eu não... Obviamente que essas experiências que te faz o que você é hoje, né? Sim, justamente. Então, e quem olha de fora nem imagina nem que imagina tenha. que Parece que é tudo exatamente, bonitinho, porque né? é tudo, e não existe isso, né? Qualquer negócio que se propõe a crescer e a evoluir e a construir, ele tem o seu desafio e a sua dor. Eu acho que é muito mais feito de dor do que de alegria, entendeu? Com certeza. Eu acho que é muito mais feito de E dor é do chato que... e repetitivo. E repetitivo, e você, por exemplo, você fica em situações que você fala assim, pô, mas, cara, e agora, entendeu? Eu falo, uma das coisas que mexeu com muita empresa, né? E é recente, pô, veio a pandemia, entendeu? Quer dizer, mudou totalmente a lógica do negócio. Você teve um baque ali, né? Uhum. Não que isso foi um erro, não foi erro de ninguém, mas eu falo assim, isso foi uma aprendizagem para muita gente. Uns Sim. quebraram, né? Entendeu? Eu sempre falo que o erro, cara, o risco que você tem que tomar no negócio não pode ser o risco da ruína, entendeu? Risco calculado. Aquele coisa que vou fazer, alavancar minha empresa aqui acreditando que tudo vai dar certo. Não, isso é perigoso, entendeu? Devaneio. Agora, você tem que ter pé no chão, né? Eu acho que é importante ter pé no chão. E eu tive erros assim que eu cometi que foi... Eu falo assim, talvez em processo, essas coisas, mas nada que a gente saiu muito da linha, né? Porque quando você trabalha em cima de valores, é muito difícil você cometer um erro que seja aquele que você fala assim, nossa, esse aqui eu dei uma barbeiragem tremenda, né? Uhum. Erros todo dia a gente comete. Né? Mas falando de erros, vamos falar de acertos também. Você fundaram aí recentemente a Trize, fundaram a Imbix, que são acertos, né? E inclusive viraram outros CNPJs. Você pode comentar um pouco assim o que foi a motivação, o que foi o desafio que vocês tiveram que enfrentar e qual que é o problema de mercado que vocês queriam resolver que vocês não resolviam? Acho que cada caso é um caso, né? Porque, vamos lá, Trize. Trize porque a gente tinha uma plataforma de logística que ela era muito pesada, entendeu? E a gente precisava fazer alguma coisa que fosse mais popularizada, entendeu? Que tivesse mais escala e se interligasse a outros softwares, entendeu? E a outros modelos. E foi essa a ideia de a gente spin-offar. Então vamos pôr... Por quê? Quando você tá muito ativo no negócio e você está naquela intensidade do dia a dia, Você ignora o resto. tudo é pequeno. Isso é um desafio de qualquer empresa, entendeu? E aí vamos lá que vamos chegar na Imbix nisso. Por que a gente criou a Imbix? Porque se você pegar uma empresa e falar assim, pô, eu não tenho apoio para inovação, eu não construo, eu não tenho essa pegada, você não vai fazer nada. Porque você já está atolado de coisas para fazer e aquilo nunca vai ser prioridade. Então, o que a gente identificou? A gente entendia uma demanda, sabia do mercado, sabia do potencial e por isso que a gente spin-offou. Então, vamos criar um CNPJ à parte aqui que isso vai funcionar. Coop foi a mesma coisa. Foi a primeira experiência nossa foi o Coop, que é o site de cálculo de pedágio, enfim. A gente spin-offou aquilo, criou o cara para fazer, essa responsabilidade é tua, entendeu? E a partir daqui você que vai responder por isso. E a mesma coisa em Bix com Cassiano e Odol, né? E a partir dali você cria um negócio que você acredita que é um nicho de mercado que é uma demanda, uma latência que você está vendo, que tem um espaço ali que pode ser preenchido, que é uma tendência de mercado que você está enxergando. Acho que a grande motivação de fazer isso nós criamos outros que não deram certo. Bom de Entrega. Bom de Entrega foi uma empresa que a gente pensava em aproveitar o bagageiro do ônibus. Tem muita empresa dando certo com isso hoje. Sim. O que nos faltou? Faltou a capacidade de execução. Faltou a pessoa certa para fazer aquilo tracionar. Entendeu? Entendi. E eu acho que o que as empresas erram também um pouco disso, às vezes é excesso de liquidez. O cara se afunda em muito dinheiro. O dinheiro ele é bom, mas ele tem que estar na dose certa, né? Entendeu?
Então, e a falta dele também faz matar, né? Então, acho que tem de tudo. Mas a nossa questão de criar e nessa linha foi ter essa percepção de mercado, entendeu? E aí essa motivação que veio de falar assim, pô, isso aqui dentro do nosso negócio não vai vingar, porque não tem quem toque isso. Não é um projeto, porque tem que diferenciar um segmento, um produto de um projeto, né? Tem vários projetos dentro da KMM. Mas a Atriz não era um projeto, ele era maior do que um projeto, entendeu? Por si só, tinha que ser um negócio, né? Sim, mas quando eu penso no cálculo de pedágio, ou mesmo na Atriz, são projetos sinérgicos ou correlatos com o modelo principal, que é a KMM. Né? A Imbix, ela surge num contexto diferente, né? Eu acho que sim e não, né? Entendeu? Porque a gente surge num contexto de tecnologia, de inovação, uma pegada que a gente enxerga que toda empresa tem que ter, entendeu? A gente sai como um VC mesmo, que é um Venture Capital, que é investimento em outros negócios de tecnologia. É mais por modelo, entendeu? Talvez os outros, obviamente, que eram um negócio que a gente já estava vivendo e enxergava aquilo que dentro do nosso produto não daria certo, ou a gente precisava. O próprio Coop foi isso. Eu falei, cara, não tenho alternativa ao mercado. Não posso ser eu o único cara que estou com essa dor. Entendeu? Vamos inventar alguma coisa aqui para isso. Entendeu? Então a gente criou um produto à parte. Um produto que era um negócio, enfim, está aí no mercado até hoje. A Imbix também, de certa forma, só que, claro, para nós, como somos de tecnologia, talvez a gente não sofre muito, mas uma empresa que não é nesse meio é um negócio que faz todo sentido, né? Entendeu? Sim. É um modelo. E, Paulo, como que você hoje, ou quais métodos você usava antes para conciliar trabalho e que, de qualquer forma, é aquela coisa de você estar ligado no trabalho toda hora? E como que você conciliava trabalho e vida pessoal? Ou como que você concilia hoje, tirando as motos e tal? Cara, eu acho que quem empreende não tem esse negócio, cara. Eu não consigo separar. A hora que eu tô cansado eu paro, a hora que eu tô cansado eu tô trabalhando, entendeu? Tô fazendo alguma coisa. Então, assim, uma coisa que eu não acredito muito, eu tô com um problema e eu consigo separar. Eu admiro até, né? Mas eu nunca consegui deixar isso na empresa e não levar para casa. Não, entendeu? Eu não consigo. Se eu tô com um problema, eu tô com um problema e pronto, entendeu? Mas é sempre difícil isso, né? Eu acho que são momentos, né? Tem um momento que você tá mais tensionado, entendeu? Então você tem que ter mais dedicação àquilo. Mas para mim, eu sempre falo assim, na minha cabeça eu sempre falo assim, eu tenho um ciclo que dos 20 ao 40 não tem outra coisa, é isso aqui que eu vou fazer. Dos 40 a 50 e dos 50 em diante também é diferente, entendeu? Eu acho que eu estou respeitando essa estratégia que eu coloquei na minha vida. E também isso, cara, eu acredito muito que isso é pessoal, entendeu? Não tem framework, né? Que, se esse modelo aqui funciona para você, para mim pode ser uma porcaria, entendeu? Sim. Então, eu acho que é muito de você descobrir qual que é o teu ponto de equilíbrio ali e se dedicar. Eu acho que eu sou um péssimo parâmetro, porque eu nem no parto da minha filha eu consegui participar, né? Então, assim, mas esse é o meu modelo, entendeu? É nisso que eu gosto de fazer. É nisso que eu me sinto bem. É assim que você opera. É assim que eu opero. Mas eu acho que o sucesso não está nisso aí, o fracasso, entendeu? Sim. Tá na forma que se encaixa nesse ambiente que você está se propondo. Uma coisa que também é certeza não é você fazendo corpo mole que você vai construir um negócio que é diferente, né? Sim. Entendeu? Eu gosto muito de uma ideia que você de fato tem excelência ou sucesso quando você consegue desenvolver uma coisa dentro de circunstâncias muito limitantes, né? Então, tem um exemplo que eu acho bacana, que é o seguinte: você vê o pessoal que pedala de bike e tal, poxa, os caras gastam uma grana para ter uma bike lá, assim, 30, 50 mil. E às vezes passa aquele pedreiro carregando a caixa de ferramenta num aro forte, né, naquelas bicicletas sem marcha, e o cara vai passando os caras e fumando ainda, né? Então o cara desenvolve uma habilidade muito boa com muito menos. Né? Isso é verdade. Então, por isso que eu falo, não existe formato para as coisas assim. Eu acho que a gente busca isso de alguma forma, entendeu? Em tudo.
entendeu? Mas não existe, cara. É se iludir. Acho que cada modelo, cada momento, cada tipo de pessoa, cada ambiente é muito complexo para você colocar isso dentro de uma caixinha, entendeu? Isso é aquilo que você falou no começo, não é o cargo, é daqui que eu faço. Né? Exatamente. E aí, de novo, isso são fases da tua vida, né? Entendeu? E tem fase que você está mais tensionado, tem fase que você está menos tensionado, então a tua dedicação, o teu modelo. Para mim, eu sempre fui intenso nisso. Pô, quando eu estudava pra cacete, entendeu? Eu varava à noite, quando trabalhava pra cacete. Ah, mas no meu padrão era normal isso. Uhum. Mas eu também digo que não é isso que te dá você ganha o jogo ou perde, entendeu? Porque uma coisa é fato, né? Se eu não tiver envolvimento adequado para aquilo que eu me proponho, não vai dar certo. Então não adianta você querer fazer uma coisa grandiosa. Albert Einstein era inteligente, é indiscutível. Uhum. Você acha que ele não se ferrava trabalhando em cima daqueles problemas? Claro que ele tinha uma dedicação tremenda em cima daquilo. Então, é aquela coisa, não adianta você ter talento, né? Você tem talento de jogar bola e não joga bola, cara, porra, não adianta em nada, né? Eu acho que sem o esforço as coisas não acontecem. E tem na psicologia eles falam isso hoje, que é muito complicado você elogiar os talentos das pessoas porque elas se acham talentosas e param de se esforçar. Eu vejo isso muito no comercial. Você fala que o cara é bom, ele é bom, ele é bom. Ah, eu já sou bom então. Né? Agora, se você esconde esse dado dele, em educação com filho funciona muito. Né? Ele está sempre se esforçando. Sempre se esforçando. E eu acho que essa percepção que você tem que ter de sempre desafiar as pessoas. Né? O talentoso tem que ser desafiado. Né? Sim. E Paulo, para a gente concluir, vocês tiveram todo esse processo, você tem um filho já com maior idade praticamente, que é KMM, né? E recentemente ela tem o filho, tem os netos, né, em Bix e Atrize, e recentemente ela foi adquirida pela Nestec. Como que foi aí para você o sentimento ou até mesmo a decisão de, poxa, vou vender, por que eu vou vender? Vou participar de uma coisa maior, né? O que você pode comentar a respeito disso? Cara, eu sempre analiso o mercado, sabe? Como que tá a tendência. Eu acho que primeiro uma coisa que eu aprendi e eu acho que a gente teve eu sempre falo assim, você faz uma coisa, às vezes você faz toma uma ação, por isso que a gente tem que correr o risco sempre de estar mudando. Né? Você toma uma ação e aquilo traz um fruto que você não estava esperando. Quando a gente fez o Trize, a ideia não era vender o Trize. Uhum. Era a gente fazer ele crescer como um produto. Mas logo na sequência, a gente tinha execução, a gente tinha cliente, a gente estava dentro de uma trade que era quinto, quarto no Brasil. Tinha um destaque, estava se destacando a nossa ferramenta. E aí veio a Cosan, veio a Rumo interessada pela Cosan, e depois virou Cosan, e achou aquilo interessante e a gente fez o primeiro deal da nossa vida, digamos assim. Uhum. Então foi a primeira venda, a gente só criava e foi a primeira venda. E aquilo trouxe muita experiência para nós, entendeu? E obviamente que tinha muito problema que a gente não pensava numa venda. Mas Sim. Como a ideia era boa, era um negócio que estava começando, eu acho que a visão que a Cosan teve sobre aquilo foi fantástica, foi bem na crise ali da greve de motorista e tudo mais. Então, fazer a organização do setor de logística com uma ferramenta de apoio ao motorista autônomo e tudo mais. Isso deu um gatilho para nós que nós tínhamos que se organizar a KMM, entendeu? Uhum. Eu sempre falava com os demais sócios, falei, cara, aqui a gente vai aprender, entendeu? E aí foi o que aconteceu, a gente aprendeu a fazer negócio, aprendeu a organizar a empresa, entendeu? Uhum. E isso para nós foi muito importante. Eu não tinha intenção nenhuma de vender a KMM, mas eu sabia, e a gente sabe que isso é muito importante, estar preparado para isso, né? Entendeu? E o mercado foi uma situação que não era planejada, mas quando aconteceu, a ideia que a gente teve foi o seguinte, vendo o mercado no Brasil, TMS, por exemplo, que era nosso carro-chefe, extremamente diluídas as empresas, entendeu? A gente tinha acabado de adquirir 2 empresas, um ano antes a gente adquiriu 2 empresas, então a gente vendeu e adquiriu, então a gente criou essa experiência, só que dado o projeto que a Nestec tinha, dado o número de empresas que ela já havia comprado, né?
a gente entendeu que aquele é o momento de, digamos assim, juntar forças para entrar nesse projeto, porque a gente está na INSTEC, então não foi nada de ruptura de falar assim, pô, tô saindo do negócio. Não, é dar continuidade àquilo que a gente estava fazendo num ecossistema muito maior. Então acho que isso foi o que nos atraiu bastante. Falou, pô, peraí, além de eu ter o que eu tenho, eu vou estar dentro de um ecossistema que me permite crescer e evoluir a KMM, entendeu? E isso foi o que nos chamou mais atenção, né? A gente buscou isso, na verdade, né? Porque como a gente via esse movimento da NSTEC e de outros players de mercado, a gente contratou uma empresa, um advisor em São Paulo, estruturou o nosso negócio, pô, criou um pitch ali sobre o que era KMM e fomos captar dinheiro no mercado. Até para aquilo que eu estava falando, pô, o mercado estava o quê? Com muita liquidez e nós aqui bootstrapping, né? Eu trabalhava de dia, pegava aquele dinheiro e investia no negócio. Quando a gente percebeu que, porra, esse jogo não dá para ser jogado mais assim, que foi final de 21, né? A gente falou, pô, ano que esse 22 a gente vai captar dinheiro no mercado. A gente vai para o mercado e de alguma forma a gente vai ficar mais robusto. E aí a gente fez, pô, foi um trabalho danado aí. Apresentação, foi para o mercado, achou investidor financeiro, achou investidor estratégico. E a melhor tese que a gente entendeu ali naquele momento, até porque ter conhecido a INSTEC, porque ela tinha comprado parte do Trize também, então isso ajudou, porque a gente já conhecia o Vasco, enfim, e o pessoal da INSTEC. Sentiu essa sinergia. Eu acho que sempre o negócio, eu penso assim, não é só o dinheiro em si, mas sim o negócio em si, né? A gente pensava em perpetuar, e é o que vem acontecendo hoje dentro do nosso negócio. A decisão foi tomada em cima disso aí, né? Então, eu estou muito satisfeito porque a gente está evoluindo. Acho que a gente tem muito mais possibilidade para as pessoas que trabalham com a gente também, né? Conosco. Sim. Então, isso é muito legal porque você vê assim, pô, a INSTEC é uma empresa que a gente quer abrir IPO na Nasdaq. Então, esse é o nosso objetivo, né? Então, você tem uma carreira internacional que você pode fazer ali dentro, entendeu? Tem desafios que o nosso ecossistema é muito maior para trabalhar, entendeu? Então, acho que todo esse pano de fundo desse processo que a gente enxergava, que vem acontecendo, né, já faz um ano, foi o que nos encantou e que nos motivou a fazer esse deal. Né? Maravilha. Paulo, quero agradecer muito aí por todos os ensinamentos. Logo a gente vai postar. E assim, te conheço, né, já desde o evento do Benchmark que teve, né? É verdade. E é bacana ter essa oportunidade mesmo de poder conhecer você mais, e confesso que pelo pouco trabalhando junto ali com você eu percebi um viés crítico bem interessante que eu queria aproveitar para explorar hoje, né? E agradecer aí a oportunidade e tudo, e vamos seguir lá que tem mais uma para a gente fazer. Tá certo, então eu também agradeço, Mário, a oportunidade. Eu acho que é sempre bom. Eu confesso que eu gosto de trocar ideia, né? Falo pra caramba, sempre falo isso. Uma habilidade que eu tenho é conversar, né? Enfim, tô aí sempre à disposição, precisando de mim, estamos sempre do lado, parceria nossa já que vem acontecendo aí. E é isso aí. Tomara que o pessoal goste. Vamos gostar sim. Valeu. Valeu. Valeu.